Olá, a paz do Senhor a todos, amém? Hoje eu vou entrar aqui para continuar a nossa leitura de Gênesis, sobre a criação do nosso Deus. E que não seja eu a falar, mas que seja Deus transmitindo essa mensagem a cada um de vocês, amém? Deus possa entrar em nossos corações e fazer morada. A leitura de hoje está em Gênesis, capítulo 3, versículo 14. Amém? A aliança adâmica e as maldições. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto tens feito isto, maldita serás mais do que todas as feras e todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da sua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente te ferirá, e a semente dela, essa te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção. Com dor darás à luz um filho, e para o teu marido será o teu desejo, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto obedecestes à voz da sua mulher, e comestes da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, com dor comerás dela todos os dias da sua vida, espinhos e abrolhos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes para a terra. Porque dela fostes tomado, porquanto és pó, ao pó voltarás. E chamou Adão o nome de sua mulher, Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E o Senhor Deus fez para Adão e para sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Versículo 22. E disse então o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Não estenda a tua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva para sempre. O Senhor Deus então lançou-o para fora do jardim do Éden, para que lavrasse a terra de que fora tomado. E havendo, pois, lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada acesa que se revolva a todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Aqui nessa leitura, nessa palavra aqui de Deus, fala quando Deus lançou sobre Adão e Eva os castigos, né? Tanto é que nós sabemos, né? Nós sentimos hoje, nós sabemos como que Deus age, como Deus trabalha em nossas vidas. Se somos bons, recebemos coisas boas. Se somos ruins, recebemos coisas ruins. Aqui se faz, aqui se paga, e o que se planta se colhe, né? Quando Deus lançou sobre a serpente, a maldição sobre a serpente, era que a serpente era o único ser que ainda saberia falar, né, a entender a palavra, assim, a sair, né, algo da boca dela. Era um animal que ele andava, ele tinha patas, né, como todos os outros animais, que Deus quando ele criou a terra, quando ele criou as criaturas, ele não criou criaturas diferentes. Ele deu atenção para cada uma delas. Mas, devido ao pecado, a serpente teve seu castigo, né? Que ela foi obrigada a viver rastejando sobre a terra,
sobre o seu ventre, né? Rastejando sem patas, sem falar. E ainda fez com que ela comesse terra a vida inteira dela. E sobre tudo isso, Deus ainda colocou a inimizade entre ela e a mulher. Irmãos e irmãs, hoje eu tenho certeza que não existe um ser humano que não tenha medo de uma cobra, né? Mas com certeza a gente luta para matá-la. A gente não quer deixar ela viva. Você não vai encontrar uma cobra dentro da tua casa e vai querer mantê-la viva, né? Então essa inimizade Deus colocou entre ela e a mulher. E sobre essa inimizade que aqui fala, né? Nenhuma pergunta ou interrogação é dirigida à serpente. Deus a julga e enquanto houve essa sentença que o casal culpado escuta a primeira grande promessa a respeito de Cristo. Refere-se a este animal possivelmente reduzido do lugar e da posição mais alta no reino animal ao mais baixo. Para vocês verem que aqui fala que a cobra ela tinha uma posição mais alta do que todos os animais da terra. A cobra ela foi bem vista para Deus, mas ela própria causou a ruína, né? Que devido ao pecado, a induição dela ter feito a Eva chegar ao pecado, querer abrir os olhos, né, dos filhos que Deus colocou na terra, ela simplesmente quis se colocar na frente de Deus. Então ela se tornou o ser mais baixo que de todos os animais. De fato, a serpente fosse apenas um instrumento involuntário nas mãos de Satanás, acredito que o Senhor não teria amaldiçoado este animal. E porém inimizade. Inimizade é animosidade. Apresenta o Senhor falando agora realmente com Satanás que tinha usado a serpente. Com efeito, o Senhor está dizendo a Satanás: você usou a mulher para levar à queda a raça humana, e eu vou usar a mulher como instrumento para trazer o Redentor ao mundo, o qual vai salvar a raça humana. Nesse capítulo, irmãos, vocês podem ler aqui, no versículo 3, capítulo 15. Apresenta o Senhor falando agora realmente com Satanás, que tinha usado a serpente. Com efeito, o Senhor está dizendo a Satanás que usou a mulher para levar à queda a raça humana, e eu vou usar a mulher como instrumento para trazer o Redentor ao mundo, o qual vai salvar a raça humana. A humanidade a humanidade que segue Satanás. Cristo, o Senhor Jesus Cristo. A vitória que Jesus venceu na cruz, o sofrimento na cruz. O plano original de Deus era que o marido e a mulher gerassem filhos e filhas de Deus no mundo. Devido à queda, eles só poderiam procriar filhos e filhas no mundo à semelhança de Adão. Como consequência da queda, os filhos nasciam em um mundo de dor. O marido agora em lugar de Deus dominará sobre ela. Adão escutou a sua esposa em vez de Deus. A árvore em si não tinha propriedades na fruta que induziram a maldade. A queda, como foi dito, foi causada pela desobediência à palavra de Deus. A terra inicialmente estava destinada a ser um paraíso.
mas agora produzia fruto e a contragosto. Além disso, a frase todos os dias da tua vida declara a sentença de morte, o que significa que a vida agora terminaria como consequência da morte espiritual, que era e é a separação de Deus. Os espinhos e abrolhos também te produzirá. Os espinhos e os abrolhos não existiam originalmente na criação de Deus, sendo esse o resultado da maldição devido ao pecado do homem. Agora ela não crescerá mais livremente como era a intenção original, somente com grande atenção e grande trabalho. O alimento será obtido com trabalho pesado. A energia vital que provinha anteriormente de Deus, agora se encontraria nos alimentos, o que infelizmente é insuficiente. O poder de Deus por si só poderia manter vivo o pó. O caso de isso não acontecer, o homem venha para o pó. Deus nomeou o homem, ele o chamou de Adão, que significa barro vermelho. Adão nomeou a mulher, chamou-a de Eva, que significa vida. Adão leva o nome do corpo morto, Eva da alma vivente. Ao fazer as túnicas de pele, Deus, com efeito, estava dizendo a Adão e Eva que as folhagens de figueira eram insuficientes. Eles também lhes estavam ensinando que, sem o derramamento de sangue, não pode haver remissão de pecado algum, referindo-se aos animais que deram a sua vida. Tipos de Cristo. Neste primeiro sacrifício, muitos, embora o sangue dos animais só cobrisse os pecados, assentou-se à base da plenitude do plano de Deus. Quanto à redenção, por outro lado, deve advertir que foi o Senhor Deus quem proporcionou esses casacos e não o homem, mesmo, o que quer dizer que a salvação é uma provisão totalmente de Deus e não do homem. A vida de Cristo entregue na cruz, onde ele se ofereceu como nosso substituto, proveu o único meio de tirar todo o pecado, todo o restante tem que ser rejeitado. Amém? Aqui na expulsão do jardim, o Senhor conhecia a maldade, não por experiência pessoal, mas sim através de sua onisciência. O homem possa conhecer maldade ao chegar a ser mal, o que é a fonte de toda a dor do mundo. O pronome nós significa a deidade. Deus, o Pai, Deus, o Filho e Deus, o Espírito Santo. Imaginamos já o pior, ter um Adolf Hitler vivo para sempre? Com esse efeito, tratava-se de um ato de misericórdia. O homem foi expulso do jardim porque, se viesse a comer da árvore da vida, perpetuamente ele perpetuaria a sua própria desgraça. Mas o amor de Deus por ele, já decaído e culpado, e tão forte que ele o acompanha no exílio. E através de Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, que se entregará em sacrifício, o Senhor mostrará a Adão e a todos os que seguem ao Senhor como voltar ao paraíso. Infelizmente, não há confirmação de que Adão e Eva
colocaram alguma fé no Senhor. Infelizmente, milhões de pessoas seguiam o mesmo exemplo deles. Refere-se a um lugar de trabalho duro e não a um lugar de tortura. Havendo Deus, implica-se a ideia de força e de desgosto. Esses querubins manifestaram a santidade de Deus que o homem já tinha perdido. A espada acesa era um emblema da glória divina em sua atitude para o pecado. Irmãos, nessa época aqui que Deus lançou, né, a maldição sobre Adão e Eva, Deus fez com que, né, a serpente fosse escorraçada, vivesse rastejando, né, o resto da vida dela. A mulher iria dar a luz ao filho, ao nosso Salvador, que era através do fruto da mulher que esse fruto iria crescer e iria criar inimizade entre a cobra e esse fruto, né? Que no caso seria a mulher. A gente fala que é só a mulher, mas não, é em geral, né? Porque a inimizade entre o ser humano e a cobra é muito grande. A mulher teria o castigo de sentir as dores do parto, como de fato nós mulheres conhecemos essas dores, né? É uma dor tão inexplicável, tão doída, tão assim, sem explicação, mas devido toda a dor que a mulher passa no momento do parto, Deus é tão misericordioso que no momento que a criança nasce, toda aquela dor desaparece. É coisa de Deus. Isso tudo é um milagre excepcional de Deus. E para o homem seria ele próprio fazer com que ele mesmo constituísse seu próprio alimento. Como seria? Lavrar a terra, esforços braçais, correr atrás do pão de cada dia, plantar o seu alimento. Ali ele iria sentir dor das forças, ele iria perder as forças, ele iria ficar cansado, ele iria ficar exausto. Como hoje é a nossa vida, nós temos que trabalhar para ter o que comer, nós temos que trabalhar para ter o que vestir, ter o que calçar e sustentar nossa família. É o dia de hoje. Quando Deus criou o Jardim do Éden, ele não criou o Jardim do Éden para que existisse dor, existisse esforços, existisse lamúria nem reclamações. Foi um jardim perfeito aos olhos de Deus. Nós iríamos viver, digamos que não existisse o pecado, nós iríamos viver uma vida de santidade, uma vida gloriosa ao lado de Deus. Mas Satanás, astuto, né, usou aquele ser que era o mais inteligente de todos os animais para fazer com que Eva pecasse. Aí voltando lá, nós vamos entender o seguinte, que o problema do ser humano desde o início é que ele quer culpar alguém, mas em nenhum momento ele imaginou que ele próprio poderia ter o seu livre-arbítrio de escolher. Se a cobra fez com que a Eva pecasse, falou todas aquelas coisas para Eva, Eva poderia ter tido seu livre-arbítrio de obedecer a Deus em primeiro lugar e ao seu marido. Ou até mesmo pegar o fruto e primeiramente perguntar para o seu marido se podia morder. Que é isso que acontece hoje. Nós não queremos obedecer, nós não queremos fazer o que é certo, queremos fazer o que é bom para nós, o que nós achamos que convém para nós. Mas nisso tudo, nenhum momento Deus foi diretamente à mulher e ao homem. Deus foi na serpente em primeiro lugar, né?
porque percebeu que ela agiu não como ele queria que ela agisse. Ela agiu por conta própria. Ela quis ser Deus naquele momento. E Deus só existe um. Não existe mais do que um. E assim Deus fez, né, as maldições. Tanto que o Jardim do Éden, ele é tão perfeito, irmãos, irmãs, que lá não existe espinhos, lá não existe abrolhos, não existe maldições, lá não existe maldade, lá não existe choro. É um jardim que será irreconhecível por nós, porque lá pertence somente a Deus. Um jardim que ele fez para nós, mas infelizmente ele teve que resgatá-lo. Porque através do pecado do homem e da mulher, o jardim iria ser sacrificado. Então Deus preferiu proteger aquele jardim sagrado. Eu creio, eu penso comigo, irmãos, não sei vocês, que para mim o Jardim do Éden seria o céu. O céu que nós não temos conhecimento, que nós não sabemos como é, só sabemos que é bom. Então daí vem a salvação, que é através da salvação que nós podemos conhecer esse lugar. E devido à expulsão do Éden, começou a acontecer muitas coisas nesse período. No capítulo 4 fala dos primeiros frutos de Eva, que foi Caim e Abel. E aconteceu Adão e a sua mulher Eva, a qual concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei um varão por vontade do Senhor. E depois deu à luz ao seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que, passando o tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe também dos primogênitos das suas ovelhas a sua gordura. Olhou o Senhor com agrado para Abel e para sua oferta, mas não olhou com agrado para Caim nem para a oferta dele. Caim, em grande maneira, se decaiu o seu semblante. Então o Senhor disse a Caim: por que te enfureces? Por que descaiu o seu semblante? Se bem fizeres, e se não fizeres bem, o pecado está à porta. E sobre ti será o seu desejo, mas tu sobre eles deves dominar. Antes de eu entrar, irmãos, aqui no versículo de Caim assassinou Abel, sobre o primeiro assassinato do mundo, nesse versículo 4, capítulo 4, aqui dá para você perceber que Deus, ele tem todo o controle sobre suas mãos. Quando Eva deu à luz a Caim e Abel, Deus já sabia que Caim não seria um bom fruto. Assim como lá no jardim, vamos voltar lá no Jardim do Éden existia a árvore da vida. Aquela árvore da vida não significava que aquele fruto era um fruto ruim, mas significava a obediência a Deus. O fruto não era envenenado, como muitos talvez pensam que aquele fruto era o fruto da maldade. Não, o fruto era um fruto normal, mas Deus separou aquela árvore da vida para que eles não chegassem nela. Em nenhum momento na Bíblia Deus diz que eles não podiam encostar no fruto, apenas que não comesse dele. Seria uma árvore comum, mas que você não comesse do fruto. Mas Eva, por sua ignorância, que eu digo que isso foi assim uma falta de sabedoria, quando a serpente induziu ela a comer do fruto, ela poderia ter passado pela cabeça dela de ter ido até o marido dela e perguntado se realmente poderia morder aquele fruto. Adão, com a sua sabedoria que Deus tinha dado a ele poderia ter informado: não vamos comer porque Deus não nos permitiu fazer isso. Então o erro vem dali, nossos erros vêm lá do início, que nós não sabemos se dirigir a Deus em primeiro lugar
para fazer algo, irmãos. O que eu quero dizer? Que Deus está mandando para vocês uma palavra edificada. Hoje, tudo que vocês forem fazer na vida, coloque Deus na frente. Tudo que vocês pretendem formar, agir, construir, tudo coloque Deus na frente. Peça permissão para Deus, converse com Deus, procure saber se Deus está de acordo, procure saber se Deus está permitindo. É isso que Eva deveria ter feito naquela época. E hoje, nos dias de hoje, nós também fazemos isso. Muitas vezes nós fazemos algo sem a permissão de Deus, e quando dá errado é que nós vamos procurar a Deus, que nós vamos pedir perdão para Deus. Não, não é assim. Deus vem em primeiro lugar. Primeiro lugar que o filho, primeiro lugar que a mãe, primeiro lugar que o pai, primeiro lugar que a casa, que o carro, que a moto, primeiro lugar que o trabalho. Deus vem em primeiro lugar, porque se não fosse Deus, nós não teríamos tudo isso na nossa frente. Então, quando Deus olhou com bons olhos para a oferta de Abel, foi porque realmente Deus viu que a oferta de Abel era de coração, era de espírito, era de alma. E percebeu que Caim não estava fazendo aquela oferta de coração. Era como se ele estivesse querendo fazer algo para ser melhor do que Caim. Hoje, Deus sabe tudo que vai acontecer ou acontece na sua vida. Deus sabe se amanhã você vai adoecer, Deus sabe se amanhã você vai ter a cura, Deus sabe se amanhã você vai ser liberto. Deus sabe todas as coisas, irmãos. Deus conhece os seus corações, Deus conhece o que vocês pensam, o que vocês tramam, o que vocês querem fazer, o que vocês não querem fazer. Deus sabe as suas aflições, Deus sabe todas as coisas que passam pelo seu coração ou mente. Então, nunca coloque maldades no seu coração, porque Deus está vendo. Nunca pratique o mal, porque Deus está vendo. Procure andar na direção de Deus, procure estar nos caminhos dele. No versículo 4, no capítulo 8, no versículo 8 do capítulo 4, aqui fala o primeiro pecado mortal do ser humano. Caim assassina Abel. E falou Caim a seu irmão Abel. E aconteceu que quando eles estavam no campo, Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou. E o Senhor disse a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei, sou eu que guardo o meu irmão? E ele disse-lhe: o que tens feito? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, pois, maldito és tu desta terra. A sua boca para receber a tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavares a terra, não te dará mais a sua força. Vagabundo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: muito grande é a minha iniquidade para ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e me esconderei da tua presença, e serei vagabundo e errante na terra. E acontecerá que qualquer um que me achar me matará. E lhe respondeu o Senhor: certamente qualquer que matar Caim 7 vezes sofrerá a vingança. Então o Senhor pôs um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer um que o achasse. Irmãos, Deus ele é tão misericordioso, ele é tão poderoso, ele é tão maravilhoso, que mesmo com o erro de Caim, com o pecado que Caim cometeu, Deus ainda lançou para que ele não fosse atingido por outros, que ele fosse guardado, para que ninguém o ferisse, para que ninguém o matasse. Assim é os dias de hoje, irmãos. Hoje nós não temos que pagar com a mesma moeda ou se vingar de algo que possa ter acontecido que tirou nossa paz. Porque tudo vem de Deus. Vem de Deus o juízo, vem de Deus a vingança, vem de Deus a justiça. Ele não nos fez para pecar.
Ele nos fez para fazer algo bom, para sermos renovados, para sermos transformados. Não que você levasse um tapa e tivesse que aceitar. Você não precisa aceitar, mas você também não precisa revidar. Entrega nas mãos de Deus. Tudo é a justiça de Deus. A justiça divina, ela nunca falha, irmãos. Nesse período aqui, quando Deus fez a aliança, dinâmicas e as maldições, que veio a expulsão do jardim, e que veio, né, a concepção de Caim e Abel. É a convocação bíblica e da união conjugal de marido e mulher, no que diz respeito ao ato sexual. O primeiro menino nascido dessa união terminará exatamente como o Senhor disse, com dor. Quando Eva utilizou o título Senhor, que alude à aliança de Deus e que se refere à semente da mulher, ela pensava que Caim fora prometido. Ela evidentemente não se deu conta de que era impossível para o homem caído gerar o Redentor prometido. Abel significa vaidade, o que demonstra que Eva já se desiludida com seu primogênito, Caim, o mais velho. Sem dúvida, Eva viu nele alguma característica que ela sabia que não poderia ser da semente prometida. Ela estava perdendo a fé em Deus. Ambos eram profissões honoráveis. A frase utilizada aqui se refere a um longo período de tempo indeterminado. Provavelmente, essa foi a primeira oferta que ele trouxe. Apesar do Senhor já ter explicado à primeira família a necessidade do sistema dos sacrifícios para desfrutarem de algum tipo de comunhão. Irmãos, quando Deus recebeu as ofertas dos dois irmãos, ele recebeu, mas não é porque ele não olhou para um e não olhou para o outro, mas mesmo acontecendo isso, Caim achou que tinha sido discriminado por Deus. E ele achou justo que seu irmão fosse morto. Não, meu irmão não é melhor do que eu, então eu vou tirar a vida dele, porque eu serei o único. Mas pelo pecado dele, Caim pecou contra o homem. Primeiro pecou contra Deus, depois pecou contra o homem. Na conduta dele, temos o pecado em todas as suas formas, que aparece nas mesmas primeiras páginas da história humana. Irmãos, eu vou deixar para mim ler, continuar falando no próximo vídeo. E eu vou dizer para vocês aqui um pouco sobre esse pecado. Hoje, no mundo em que vivemos, nós temos esse pecado, que vem lá de trás, de Caim e Abel. Tudo começou de lá, desde o primeiro pecado, que foi comer do fruto proibido, até a morte de Abel. Hoje, irmãos matam irmãos, pais matam filhos, filhos matam pais. Hoje eles não têm a consciência, o amor no coração. Eles acham que matar alguém é uma coisa insignificante, é uma coisa que não tem importância. Mas você tirando uma vida, você está tirando a sua própria vida. Porque ali naquele momento a sua alma é despedaçada. O seu espírito cai em maldição. Então, irmãos, através desse texto, e se vocês puderem também pegar e ler, vai lá no início lá de Gênesis, leia ali, vão ler, vão refletir sobre toda essa palavra. O pecado vem de lá. E o ser humano, por ser fraco, eles imitam uns aos outros.
que é o que acontece hoje, irmãos. Presta atenção. Muitas vezes, nós pais e mães somos os espelhos dos filhos. E para sermos esse espelho, nós temos que andar em comunhão com Cristo. Nós temos que estar em comunhão com Deus para fazer com que os nossos filhos sejam espelhos em nossas vidas. Que eles também aprendam a amar a Deus, aprendam a buscar a Deus e a seguir os seus caminhos. Então, nessa palavra, que vocês possam refletir sobre suas famílias, que vocês possam refletir sobre seus filhos, sobre os seus frutos, que é através do seu fruto, o que você faz, que você vai levar o fruto aos seus filhos, para que eles possam fazer iguais. Se você comete a maldade, amanhã ele vai jogar. Você fez, eu também vou fazer. Se você comete o roubo, eu também vou fazer. O senhor fez, eu também posso fazer. Não! Vamos ensinar os nossos filhos a seguir o caminho reto, o caminho da salvação. Irmãos, eu espero que vocês estejam se edificando, se enchendo da glória de Deus por cada palavra aqui lançada. Que vocês possam aprender a lidar com seus filhos e familiares. Porque Deus sempre levanta uma coluna em cada família. E essa coluna pode ser você. Pode ser você que está ouvindo essa oração, essa palavra, que Deus está levantando nesse momento para cuidar dos seus familiares, amém? Que vocês possam todos ficar na paz do Senhor. Vamos orar a oração que Deus nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todos sempre. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor.